Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Nesta manhã de quinta-feira, eu venho compartilhar algo espetacular com você nesta manhã, neste dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero neste momento falar um pouco para você a respeito de um homem chamado Nicodemo, um homem que era um dos principais dos judeus da época, era um homem inteligente, era um homem intelectual, podemos dizer assim. Ele não era qualquer um, não era uma pessoa indota, sem cultura, sem entendimento naquilo que falava. Muito pelo contrário, ele era uma autoridade, era uma pessoa influente, mas que tinha um pensamento um pouco diferente das demais autoridades. Tanto era que ele, por entender todas aquelas coisas que estavam sendo feitas, milagres, prodígios, maravilhas, ele resolveu ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressurgiu, como escrito a respeito dele estava. Ele resolveu ter um encontro com aquele que foi até a cruz do Calvário e ressurgiu ao terceiro dia, como de fato escrito estava, e tinha que acontecer como lá estava escrito. E o que acontece é o seguinte: aquele homem chamado Nicodemo foi ter com o Senhor Jesus de noite. Segundo o especialista, ele foi ter com o Senhor Jesus à noite, com medo de represália daquele povo revoltado com o próprio Senhor Jesus Cristo, e certamente não ficaria satisfeito com aquele homem chamado Nicodemo, tendo um encontro marcado às escondidas, podemos dizer assim, com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero ressaltar, escondida da parte de Nicodemo, não da parte de Jesus Cristo, porque Jesus nunca se escondeu de nada, ele anda nas claras, nas claridades, ele não anda na escuridão. Pois bem, aquele homem chamado Nicodemo, ele tinha um entendimento, ele tinha um conhecimento de que ninguém poderia fazer as obras que Jesus Cristo fazia, porque se Deus não estivesse com ele. Ele tinha esse entendimento, ele tinha este conhecimento. Porém, Jesus Cristo mostrou para Nicodemo que se tratava de um mundo espiritual, que não se tratava de um mundo meramente material, como no qual ele estava acostumado a viver, porque o Nicodemo estava vendo as coisas por um lado material, pelo lado físico, e o Senhor Jesus estava ali para demonstrar para ele que ele estava fazendo as obras que o fez pelo lado espiritual. E Jesus disse repetida vez para aquele homem: em verdade te digo que aquele que não nascer, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, o Senhor Jesus estava deixando muito claro para este homem chamado Nicodemo que para ver o reino de Deus era preciso que o homem nascesse de novo, era preciso que o homem deixasse a sua intelectualidade para reconhecer que somente Jesus Cristo era Senhor. Jesus Cristo estava deixando muito claro para aquele homem que era necessário nascer de novo, nascer da água, para que ele pudesse ver o reino de Deus. E aquele homem, ele não estava entendendo certamente a linguagem de Jesus Cristo de Nazaré, daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que deu a sua vida por mim, daquele que deu a sua vida por você, meu irmão, por você, meu amigo, por você, minha amiga. Pois bem, então Jesus Cristo explicou para o Nicodemo as condições para que ele pudesse entender
o que ele estava falando naquele momento. E o Nicodemo, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo, dizendo o seguinte: pode, porventura, um homem sendo velho, tornar ao ventre de sua madre, de sua mãe, e nascer de novo? Mostra a ignorância do homem, mostra a estupidez de um homem que, intelectualmente falando, fisicamente falando, era um sujeito inteligente, era um sujeito influente na sociedade da época, mas a respeito do que o Senhor Jesus Cristo estava falando para ele, ele era, podemos dizer, um ignorante, um estúpido, uma pessoa que não tinha entendimento daquilo que estava ouvindo, porque a palavra, em outra parte, diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não materialmente e não fisicamente, porque senão todos entenderiam. Não é assim, a coisa não funciona desse jeito. No mundo de Deus as coisas não funcionam como o homem acha que funcionam. Muito bem. E Jesus deu uma série de explicação para este homem. Eu creio que ele deve ter saído dali pensativo e maravilhado ao mesmo tempo. No próximo vídeo eu irei explicar para você o que é necessário você nascer do Espírito. O que é necessário para você entrar no reino de Deus. Porque até aqui o Senhor Jesus explicou para o Nicodemo o que é necessário para ele ver o reino de Deus, que é você entrar no reino de Deus é outra condição completamente diferente, tem mais alguns ingredientes, se podemos dizer assim. Pois bem, então, no próximo vídeo, nós iremos explicar para você, meu amado, o que é necessário para você entrar no reino de Deus, em especial a você intelectual, a você que se acha sabedor da verdade, a você que se acha o dono da verdade. Mas Jesus Cristo deixou muito claro que você não é o dono da verdade, que os seus estudos acadêmicos para o reino de Deus não valem nada, não tem valor de nada. Os seus estudos acadêmicos diante de Deus não tem valor nenhum. Este seu estudo certamente vale para você, vale para a sua vida física, pois bem, mas para o reino de Deus ele não tem valor nenhum. Muito bem, meu querido? Eu quero cumprimentar a todos neste dia com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fique todos maravilhosamente envolvidos na graça de nosso Deus, de nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo, onde iremos tratar um pouco a respeito do entrar no reino de Deus. É uma coisa maravilhosa, meu amigo. E quero neste momento fazer um convite a você, meu querido, a você, minha querida, que por alguma razão se distanciou do plano daquele que te chamou, por alguma razão, você se entristeceu, deixou a mágoa entrar, deixou o rancor entrar, deixou as coisas carnais novamente tomar posse de você, e você tornou ao jugo da escravidão novamente. Meu amado, seja inteligente, use a inteligência que o Senhor te deu. Meu querido, foi a dificuldade que te afastaram do mundo de Deus? Eu quero lhe dizer que use um pouco da sua inteligência. Se foi algum problema, alguma dificuldade, meu amado, você está com aquele que pode te auxiliar na sua dificuldade. Imagine você sozinho, ou ao lado daquele que é controlado, ou melhor, ao lado daquele que tem limite. Pense bem nisto e torne para Jesus.